Saudações, preclaros confrades. Hoje eu gostaria de comentar dois fatos com os senhores. Aliás, um fato e o outro, na verdade, é uma consulta. Dependendo do que os senhores comentarem, eu dou prosseguimento. Não é? E para não gravar um vídeo de apenas 2 minutos comentando essas novidades, eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que me fizeram no vídeo anterior. Bom, o Elano Barros do Nascimento perguntou o seguinte: Boa tarde, confrade. Em relação ao último vídeo sobre uma possível fragmentação da Rússia pela OTAN, qual seria o papel da China nesse contexto? Não é? Para quem lê um pouco sobre a política, a geopolítica e a própria geografia da Rússia, sabe que dentro da Federação Russa tem inúmeras repúblicas, como por exemplo a República da Chechênia, a República do Daguestão, né? Várias repúblicas ali, algumas de maioria muçulmana, como por exemplo estas duas citadas anteriormente por mim, não é? E essas repúblicas, algumas manteriam ainda a sua política anti-americana, não é? E outras seriam ocupadas ali por bases da OTAN, não é? Tentariam entrar na União Europeia e toda essa questão aí. Agora a China, né? Para não ficar muito longa a resposta, o papel da China natural seria reequilibrar a ordem geopolítica mundial que estaria desequilibrada, não é? Porque se a China não tomasse algum partido de oposição um pouco mais radical aos Estados Unidos, os Estados Unidos daria as cartas em todos os países do mundo e seria mais uma questão de tempo para a própria China ser fragmentado ou então sofrer alguma intervenção, já que os Estados Unidos já está também querendo criar um conflito ali em Taiwan, não é? E Taiwan é China, faz parte da grande China, assim como a própria Ucrânia é Rússia, a história desses territórios estão interligados ao centro, à metrópole, não é? A história da Ucrânia está intimamente ligada à história da Rússia e a história de Taiwan está intimamente ligada à história da China. Então, ficar debatendo isso nos dias de hoje é besteira, é desgaste, exceto se é um debate público com grande audiência, mas no dia a dia não compensa, não recomendo aos senhores ficarem discutindo este assunto com americanófilos e etc. O que eu recomendo aos senhores é o seguinte, é que os senhores apenas respondam questionamentos de pessoas leigas, de pessoas ignorantes, no sentido de ignorar o conhecimento que estão buscando, um certo conhecimento sobre o assunto. Agora, ficar se desgastando em debater com propagandista do americanismo, porra, é besteira, não é? Vamos ver uma outra pergunta aqui. O Ryan Gregório respondeu: Gostei do novo quadro. Muito obrigado, confrade. O Rafael Dourado perguntou o seguinte: Confrade, qual é a origem de todos os males da nossa sociedade? Bom, primeiro é importante lembrar que aqueles políticos, aqueles teóricos que falam que pode haver uma sociedade perfeita, primeiro que é um mentiroso, é um estelionatário, é um 71. Isso daí nunca existiu e nunca vai existir, independente do regime ser um anarquismo, um comunismo, um liberalismo, um nacionalismo, uma autarquia, uma monarquia, enfim, não, não vai existir a sociedade perfeita, o mundo perfeito. Não é? Agora, o que nós podemos promover é uma política onde exista menos sofrimento humano, principalmente em relação às mazelas econômicas, em relação à própria justiça. Se nós pegarmos, por exemplo, o judiciário brasileiro, pô, eu me sentiria, assim como já me senti, extremamente frustrado em ter uma decisão talvez importante da minha vida na mão de um magistrado. Muitos dos magistrados hoje ocupam
os cargos aí, não é, tanto juízes, promotores, não é, ministros inclusive da Suprema Corte, e eles não estão à altura do cargo. Ali você olha para a pessoa e olha para o cargo e pensa assim, porra, como que esse cara chegou aí? Ou como que essa mulher chegou aí? Não está equilibrada essa balança, compreendem? Então, muitos livros sagrados, tanto monoteístas quanto politeístas, falam, porra, que nos finais dos tempos os julgamentos seriam injustos. Né? Mas eu não quero fugir da pergunta do Rafael Dourado. Qual é a origem de todos os males da nossa sociedade? Bom, da sociedade liberal, que é a qual estamos inseridos, é o egoísmo e o individualismo no pior sentido do termo. Não é porque existe o individualismo, que o próprio Nietzsche já falava, é um outro tipo de individualismo. Eu estou falando do individualismo nefasto, o individualismo liberal. Não é? Tem até uma filósofa, que é a filósofa do egoísmo, né? Pô, você criar, não é, toda uma filosofia em torno do egoísmo, pô, é brincadeira. O próprio Olavo de Carvalho falava que isso daí não era filosofia, o Olavo de Carvalho. Né? Então, o mal da sociedade liberal é o egoísmo, é a ganância, não é? É a inveja, não é nada muito diferente do que os pecados, não é? Que várias religiões já falaram lá atrás. Porra, a inveja é algo nefasto, é algo que corrói a sociedade. A ganância é algo nefasto, é algo que corrói a sociedade. O egoísmo também, não é? Devemos praticar o oposto disso, não é? Devemos ser solidários e não gananciosos, devemos ser admiradores e não invejosos, e, enfim, né? Basta seguir aí a crença, mesmo não acreditando em Deus, eu garanto que se vocês buscarem seguir o que é oposto ao pecado, não é? A vida de vocês, eu não vou dizer que será mais próspera, porque muitos canalhas triunfam no nosso sistema, mas a sua vida vai ser bem mais leve, cara. Vai ser bem mais leve. A vida não é só dinheiro. Eu tenho como princípio na minha vida ter o suficiente. Eu tenho o suficiente para comer, eu tenho o suficiente para morar, eu tenho o suficiente para vestir, eu tenho o suficiente para passear, não é? Eu tenho o suficiente para pagar minhas contas. Se você tiver o suficiente, meu irmão, não fica querendo acumular tanto, né? Um acúmulo de riqueza para mostrar que tem um maior poder de compra que o outro, ou então apenas pelo simples prazer de ter mais zeros à direita na sua conta do banco, cara. Tem gente que tem muito dinheiro e nem aproveita desse dinheiro, é só para falar, pô, eu tenho muito dinheiro. Não é? E aí o cara se sente superior na sociedade, não é? Se o dinheiro sumir ali, mesmo que ele nunca vá usar, é capaz do cara se matar. Então isso daí trata-se, sem dúvidas, de um transtorno psicológico, porra, não é? De uma má compreensão individual, não é? Que todos nós devemos ter uma autoavaliação e etc. Não é? Isso daí faz mal. Então, no meu entendimento, esses são aliás, ele perguntou a origem de todos os males, né? Bom, na sociedade liberal, só para deixar explícito, é o egoísmo, tá certo? Não é? O empresário egoísta que explora o seu funcionário, não é? O endinheirado egoísta que nega um prato de comida pro famélico, enfim. Aí tem outra pergunta do Elano Barros, não é? Sobre o Ciro, ele saiu muito queimado dessas eleições. Caso ele não entre no próximo pleito, teremos alguém que lute pelo desenvolvimento nacional com uma certa influência diante da população? Bom, ainda é cedo para responder essa pergunta, ainda não tivemos nenhum resultado do segundo turno. Eu não acho que o Ciro saiu tão enfraquecido como os analistas políticos estão dizendo, não é? Por quê? Porque tanto o PT, principalmente o PT, adotou essa política de voto útil para combater o fascismo, para preservar a democracia. Eu já disse em vídeos anteriores que isso daí é puro espantalho para desidratar os outros candidatos que não estão nessa polarização aí
entre Bolsonaro e Lula. E muitos dos votos que seriam do Ciro não foram só para o Lula no primeiro turno, alguns foram inclusive para o próprio Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro teve aí alguns votos a mais do que as pesquisas indicaram, e aí eu não estou fazendo também nenhuma defesa das pesquisas, porque todo mundo sabe a quem responde, aos interesses de quem responde essas pesquisas aí, não é? Mas o Ciro é o nome mais forte aí dos que pregam um projeto nacional de desenvolvimento. Aí você vai ter o Cabo Daciolo, que é um cara que defende isso, mas não é tão teórico quanto o Ciro Gomes, não é? Mas eu não vejo nenhum outro nessa linha aí. Se o Ciro Gomes não criar uma nova liderança, vai demorar a surgir. Né? Então a gente vai ficar entre o neoliberalismo compensatório de esquerda, que é o lulopetismo, e o neoliberalismo compensatório de direita, que é o bolsonarismo, que mesmo perdendo a eleição, caso se concretize, vai ter uma força muito grande na sociedade, vai ter uma grande força no Senado, conforme já evidenciou essas eleições, no Congresso Nacional, em número de deputados. Então, eu acho que o Ciro Gomes deveria tentar mais vezes, né? Embora eu cheguei até a comentar com algumas pessoas dentro desse jogo democrático que nós estamos, nem o Ciro Gomes conseguiria fazer as mudanças que ele pretende fazer no sistema. Muito difícil. O sistema está moldado para discutirmos aquilo que é fútil. Não é? Então o presidente vai lá, mas não pode mexer com taxa de juros, o presidente vai lá, mas não pode mexer em dinheiro de um determinado orçamento, colocar para outro lugar. Não, tá tudo já pré-definido pelo sistemão. Não é? Então fica complicado você mudar, praticar uma política industrial, praticar uma política de desenvolvimento tecnológico, fazer uma indústria de defesa forte, não é? Você vai fazendo ali de acordo com o que o sistema permite, mas não dá para avançar muito, porque senão ocorre um rompimento institucional, e como todos sabem, se isso ocorrer, o presidente vai cair, não é? Aí aqui o Xavier pergunta: Confrade, pode acontecer com o Brasil o que aconteceu com a Venezuela em termos financeiros? Bom, o Brasil não é muito diferente da Venezuela, não é? Ocorre que o Brasil não chegou na situação da Venezuela por conta do seu território fértil, não é? E pelo seu desenvolvimento agrícola, porque o Brasil, o que é senão uma Venezuela com agronegócio? Nós temos pessoas que passam fome, milhões de pessoas que passam fome, milhões de pessoas com insegurança alimentar, milhares de pessoas nas grandes capitais vivendo em situação de rua. Então, qual que é a grande diferença do Brasil para a Venezuela? Não é? Lá talvez o estrago, talvez não, lá o estrago é maior. Não é por quê? Porque é um país que não tem uma autossuficiência alimentar, mas essa é a única diferença do Brasil para a Venezuela. Todo o resto pode ser queimado rapidamente. Por exemplo, a reserva estrangeira do Brasil, né, em dólar, mais de 350 bilhões de dólares. Para a gente perder isso aí, basta o quê? Um desagrado ao império. Não é? O que a Inglaterra fez com as reservas venezuelanas? Tomou. Não é? O que os Estados Unidos fez com a reserva do Afeganistão? Tomou. O que os Estados Unidos e outros países fizeram com as reservas russas? Tomaram. E por que isso daí não poderia acontecer com o Brasil? Aconteceu isso com o Brasil, congelaram os bilhões de reservas brasileiras no estrangeiro, não é? Houve o que? Aí acabou ocorrendo o que? Uma desvalorização brutal do nosso câmbio. Acabou, o Brasil importa muita coisa, importa fármaco, vai faltar remédio para dor de cabeça se o Brasil decidir peitar o império, ainda que seja 1 milímetro, não é? E, se eu não me engano, foi o próprio Xavier que perguntou sobre o livro sobre nazismo, nacionalsocialismo, e eu acabei indicando o livro fonte, né, o livro básico, que é o do Adolf Hitler. Aí veio o Transcendência Informal, se eu não me engano é o nome do canal dele, e veio e comentou muito bem que eu poderia ter indicado o Feder
Sim, eu poderia ter indicado o Federer, eu acho excelente, assim, é o principal teórico, assim como eu poderia expandir um pouco mais a minha resposta sobre nacionalsocialismo, não é, como funcionava a economia, não é, porque é uma economia completamente diferente da economia que nós pensamos hoje. Tanto o camarada que pensa uma economia mais keynesiana, intervencionista, como o camarada que pensa uma economia mais liberal, de livre mercado, não é? A economia nacional socialista da Alemanha e hoje até da própria Coreia do Norte é uma economia completamente diferente da nossa. Então, todos nós que estamos inseridos, nascemos nesse modelo econômico, é difícil compreender economia. Por isso que eu acabei indicando, primeiro, o livro do maior representante do nacionalsocialismo, o Hitler, por ser um líder, né? Óbvio que há muitos teóricos por detrás dele, não é? Mas de qualquer forma o comentário é bem-vindo, mas só deixando claro o motivo no qual eu indiquei este livro e não do Feder, não é? Eu gostaria de comentar o seguinte, não é? Que o blog do canal voltou ativa, não é? Ontem eu publiquei algumas falas do senhor Vladimir Putin no blog antiliberais.blogspot.com e eu vou começar a usar a aba comunidade aqui no YouTube, parece que foi liberado. Não é? Então os links aí, de vez em quando eu vou postar alguma frase de algum pensador no qual nós concordemos aqui, que tem a ver com a nossa linha de raciocínio. Então fiquem atentos também à aba comunidade aqui do canal. Não é? Não deixem de fazer perguntas também aqui, eu sempre vou buscar responder com o melhor do meu entendimento. E eu gostaria que vocês comentassem também aqui no vídeo o seguinte: eu pretendo montar um canal para falar de exercício físico, de atividade física, não é? Já dizia um certo pensador da Grécia Antiga, não é? Filosofia para a alma, educação física para o corpo. Então eu vou tentar abordar este tema num outro canal, caso alguns dos senhores deem o retorno positivo aqui nos comentários. Não é? Por quê? Porque o meio fitness, o meio natural, assim, né, entre aspas, porque a atividade física é algo natural ao homem, anda muito em alta, né? E anda muito em alta e veio carregado de vaidade, de ego, muitas personalidades aí tidas como mainstream, inquestionáveis, falam muita besteira, se utilizam de um papo liberal, essa é a grande verdade, não é que eu vejo liberalismo em tudo, né? Eu inclusive já critiquei as pessoas que veem sempre um rótulo em tudo, como por exemplo, Olavo de Carvalho via comunismo em tudo, né? O pneu do carro dele furou, pô, é culpa dos comunistas, não é? Aí tem aqueles caras também que superestimam o poder da maçonaria, pô, foi um maçom, não sei o quê. Aí tem aqueles caras que também superestimam o poder dos judeus, né, dos sionistas, pô, isso aí é culpa do sionismo, não sei o quê. Não, né? Eu também não quero cair nesse mesmo abismo que eu já alertei. Pô, tudo que acontece é culpa do liberalismo. Não, não é assim. Só que nós, a grande diferença é que nós estamos vivendo numa sociedade liberal. Por exemplo, a minha diferença em relação ao Olavo de Carvalho nesse sentido é que o Olavo de Carvalho não vivia num comunismo. Né? O Olavo de Carvalho não vivia numa Coreia do Norte, não viveu numa União Soviética. Não, ele viveu no Brasil durante diversos regimes, não é? O próprio governo do Collor, que promoveu a abertura de mercado, o governo Fernando Henrique, que promoveu as privatizações. O Brasil teve o segundo maior processo de privatização do mundo naquele período, só atrás da própria União Soviética, onde tudo era estatal. Né? Depois veio o governo Lula, aí, que deu muito lucro para os banqueiros, para as empreiteiras, para as construtoras, para os donos de centros universitários. Então, que comunismo é esse, meu irmão? Depois ele foi viver lá nos Estados Unidos, não é? O maior centro capitalista do mundo.
E nós estamos vivendo o quê? Num liberalismo capitalista, num capitalismo liberal. Então, o mercado fitness não é diferente, cara. Então eu gostaria de fazer algumas abordagens porque eu pratico atividade física já faz um bom tempo, eu tenho amizade com muitos profissionais da área, eu estudo a área e eu tenho amizade também com alguns donos de academia, eu leio muito a respeito disso. Eu sempre procuro gravar os vídeos aí com uma roupa de manga longa, porque aqui o objetivo é passar conhecimento, não é ficar avaliando o meu físico, a minha aparência. Eu não sou uma pessoa vaidosa, mas eu compreendo a necessidade da prática de atividades físicas. E eu vou continuar mantendo essa linha aqui no canal, mas no outro canal, caso vocês queiram, eu vou gravar treinos, vou gravar posturas, vou falar sobre o tema e vou falar sobre as grandes mentiras que tem em torno disso. Aí, não é o grande poder do marketing, não é para quê? Para ganhar dinheiro, para enriquecer, para encher o computador da academia de matrícula, mesmo que os alunos não frequentem. Né, como funcionam as grandes redes. Né? Então, caso os senhores queiram, por favor, digam aqui no canal, nos comentários, deixem perguntas para a próxima semana, confiram o nosso blog e até mais.